João Costa licenciou-se em Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É doutor em Linguística pela Universidade de Leiden, Holanda. Professor catedrático de Linguística na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e presidente do Conselho Científico das Ciências Sociais e Humanidades da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Atualmente é secretário de Estado da Educação do 21º Governo Constitucional. Bom dia a todos. Queria agradecer à organização pelo convite de estar nesta mesa. É um prazer, porque há um ano atrás Vila de Rei aceitou o desafio que foi-nos colocado numa reunião de aceitarmos e fazermos parte do projeto da flexibilidade. E tem sido muito bom porque pôs não só, como se dizia na mesa anterior, a discutir a educação, mas nós próprios, dentro da escola, a discutir também. Portanto, eu vou passar a palavra. Muito bem, vou para ali. Tá bem. Então, agora cumprimento aqui a professora, dizendo que é um gosto de ser moderado por ela. Não é fácil moderar-me, mas certamente vai conseguir. O que eu me propunha fazer, correspondendo aqui ao desafio que me foi lançado pelos organizadores, seria dar um bocadinho o enquadramento, quer conceptual, quer agora legislativo, deste trabalho que fomos fazendo ao longo destes já mais de 2 anos, e na verdade muito mais, porque também quisemos beber de muito conhecimento produzido sobre matérias curriculares, para vos dar um pouco nota de como é que chegamos aqui, de como é que este trabalho sobre flexibilidade no currículo se relaciona com outras medidas de política educativa que temos vindo a desenvolver. Isto, por vezes, são úteis estes encontros, e aqui deixem-me ser um bocadinho oportunista, mas são úteis estes encontros porque nos permite também comunicar com alguma calma, de uma forma integrada, o que se está a fazer, porque muitas vezes nestas funções acabamos por comunicar aos bochechos, não é? Ora sai isto no jornal, ora sai aquilo, ora sai aquilo outro, e perde-se por vezes a visão do conjunto. Portanto, começando mesmo pelo início, nós tomamos como ponto de partida para todo este trabalho dois problemas fundamentais que se cruzam e que se relacionam. Por um lado, sabemos, eu gosto de começar pelas boas notícias. As boas notícias são que nós, Portugal, enquanto sistema educativo, temos muitas razões para estar felizes. Eu sou um otimista militante. Quando nós olhamos para aquilo que conseguimos em 44 anos de escola democrática, temos muitas razões para estar orgulhosos. Nós temos, deixem-me dar apenas um dado, em 1974 tínhamos 4% dos jovens no ensino secundário, 4%. Hoje temos praticamente 90%. É muito bom, é uma conquista muito grande, muito rápida. Em 74 não tínhamos crianças a frequentar pré-escolar. Hoje temos aos 5 anos já 100% das crianças, aos 4 quase 100% e aos 3 andamos ali perto dos 80%. Em apenas 4 décadas. É muito bom. Temos taxas de escolarização como não tínhamos. Quase erradicámos o analfabetismo de Portugal. Isto tudo em apenas 40 anos. Comparamos com outros países, demoraram mais de um século a fazer este caminho. Temos, contudo, ainda alguns problemas centrais. E aquele em que eu me vou deter é o facto de Portugal ser um dos países do mundo em que mais os alunos reprovam. Temos das taxas de reprovação mais altas do mundo. Podíamos pensar, e então, problema dos alunos? Para já é um problema de todos nós, não é? E quando eu cumprimentava aqui os senhores presidentes de Câmara e o senhor presidente da Comunidade Intermunicipal e as senhoras vereadoras, isto é também um problema de cada um dos territórios. Aqui há tempo
Dizia-me numa ida, já não sei onde, um presidente de Câmara preocupado, tive aqui um problema com uma cantina escolar, tive 20% dos alunos hospitalizados com uma intoxicação alimentar. E eu disse-lhe, olha, sim, é aborrecido, mas preocupe-se mais com o facto de na mesma escola ter 20% de insucesso escolar no segundo ano, porque a intoxicação alimentar, passado 2 dias, passa. O insucesso escolar no segundo ano, muitas vezes vai para o resto da vida com os alunos. E por isso é que também, quando falamos de territorialização de algumas destas políticas, falamos de um problema que é um problema da comunidade. Podíamos amanhã ter, eu gosto bem de frisar que quando falamos de taxas de insucesso, a minha última preocupação é estatística. Se amanhã tivermos 0% de insucesso e os alunos não tiverem aprendido nada, estamos na mesma. Não fizemos rigorosamente nada. Continuamos a falhar. E reparem que eu digo sempre, continuamos, ou seja, estou-me a incluir no pacote. Também, portanto, aquilo que temos não é um problema de números, é um problema de qualidade das aprendizagens. Termos estes números de insucesso significa que há um número significativo de alunos que não está a aprender. Por outro lado, temos de ter bem presente que quando falamos de insucesso escolar, estamos a falar de um problema seríssimo de justiça social. Porque os 2 principais preditores de insucesso, deixem-me falar de 3, há um que é o próprio insucesso, ou seja, o aluno que reprova tendencialmente volta a reprovar. Isso dá para todo um debate sobre, em termos de eficácia pedagógica, se a retenção tem eficácia ou não. Aquilo que vemos é que geralmente não tem, porque podia pensar, muito bem, não aprendi, chumbo e passo a aprender. Pois não é isso que, em larga escala, vemos a acontecer. O aluno que reprova, tendencialmente, volta a reprovar. Portanto, daí podemos questionar a eficácia pedagógica da retenção. Mas aquilo que me preocupa mais é que os 2 grandes preditores de insucesso são a condição socioeconómica dos alunos e, relacionado com isto, a qualificação académica das mães. O que é que isto significa? Para dar apenas um exemplo, pegando numa das disciplinas que mais nos preocupa pelo elevado insucesso, por exemplo, a matemática, no 7º ano temos 30 e poucos % de negativas a matemática, mas quando isolamos apenas os alunos com a ação social escolar, o número sobe para 50 e tal %. Portanto, temos aqui uma diferença de 20% a nível nacional, em que o único preditor é a condição socioeconómica. Não é se o aluno está mais nas aulas, está menos nas aulas, é se é pobre ou se não é pobre. Isto não é justo, ou seja, se tivermos um sistema educativo que apenas consegue dar resposta àqueles alunos que às vezes, deixem-me dizer isto um bocadinho cruamente, até aprendem apesar da escola. O que é que eu quero dizer com isto? São aqueles alunos que podem tropeçar em 2 ou 3 professores menos bons, mas têm outros estímulos. Em casa podem pagar uma explicação, podem fazer isto, podem fazer aquilo, e há aqueles que dependem única e exclusivamente da escola, nós não estamos a conseguir chegar, porque são os mais difíceis. São mesmo aqueles com quem é muito exigente trabalhar. Às vezes, quando vêm com conversas do facilitismo e do isto e do aquilo, eu digo assim, fácil, 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 é pegar nestes alunos e pô-los fora. Difícil, exigente, rigoroso, é trabalhar com estes alunos que não querem estar na escola, que não vêm com as condições ideais para estar na escola e garantir que estes também têm direito a aprender. E qualquer professor que trabalhe, sobretudo em contextos mais complicados, sabe reconhecer que o trabalho é exigente, o trabalho é rigoroso, mas também o trabalho dá mais gosto, porque quando vemos estes alunos a dar o salto e a crescer e estamos-lhes a abrir portas, é sobretudo para estes que a escola tem de chegar, porque eles não têm rigorosamente mais nada em muitos casos. E não é justo nós tratarmos todos como se viessem todos nas mesmas condições. Que há tempo numa escola que visitei no Porto, encontrava um aluno que ia ser suspenso, uma coisa com violência, não sei o quê, injustificável. Mas pus-me a falar com ele, tentar perceber o que é que se passava, e ele às tantas agarra-me no braço e diz, ninguém na escola sabe, mas eu estou sozinho em casa há uma semana porque a minha família foi toda presa. E nós achamos que este aluno tem as mesmas condições para chegar às 8h30 da manhã à escola e estar na aula como está aquele que tomou o pequeno almoço e dormiu numa cama decente e teve o pai a levá-lo à escola. Não é justo, simplesmente não é justo pensarmos que ele está em condições iguais como o outro. Ora, este é, portanto, um dos desafios, nós garantirmos que temos mais qualidade nas aprendizagens e
que essas aprendizagens chegam a todos. E o outro desafio que quisemos abraçar aqui foi responder a uma pergunta simples, e a doutora Maria João Horta daqui a pouco falará disto com mais pormenor, portanto não me vou alongar, mas nós falamos de sucesso escolar a toda a hora, mas às vezes esquecemos de perguntar e o que é um aluno bem-sucedido. E se não tivermos uma resposta muito boa a esta pergunta, aquilo que corremos o risco é de sobressimplificar a resposta a esta pergunta. E de repente estamos com respostas administrativas e não com respostas pedagógicas. Ou seja, dizer, então o aluno bem-sucedido é o que passa. Então e se ele passar e não souber nada? Voltamos à mesma questão. Não é? Ou, se nos reportarmos a níveis mais avançados, o aluno bem-sucedido é o aluno que tem uma nota, uma média de 16, 17, 18. Então e se essa média for construída artificialmente? Também não estamos a fazer nada. Lembro de uma vez num debate em Lisboa, numa escola, daquelas escolas muito preocupadas com coisas tontas chamadas rankings, eu digo sempre aos professores para comprarem jornais todos os dias do ano, exceto num, que é no dia em que saem os rankings. Comprem outras coisas, vão ler um livro, um poema, etc., que é mais interessante do que aquilo que ali sai. Nesse debate estavam os pais e os professores muito preocupados com não sei o quê, conta para a média, não conta para a média é tal, etc. E eu às tantas virei para os alunos, também estavam na sala, e perguntei, vocês aos 30 anos vêm-se a ser o quê? E eles começaram a falar das coisas, dos sonhos deles e das aspirações de carreira, de futuro, etc. E eu perguntei, mas ninguém quer ser um 17 aos 30 anos? É que os vossos pais só vos estão a perguntar se vocês querem ser um 17 ou um 18. E o trabalho que fizemos com o perfil dos alunos foi exatamente tentar dar resposta a esta pergunta. Foi um processo muito participado, só das escolas recebemos mais de 600 pareceres, opiniões, sugestões de alteração, de integração, etc. E no fundo, como eu dizia, não me vou alongar porque a doutora Maria João Horta falará disto daqui a pouco, mas a resposta que damos com o perfil dos alunos é dizer um aluno bem-sucedido é alguém que tem conhecimento, mas também tem aquele leque alargado de competências, que são as competências que vão permitir que tenha sucesso ao longo da vida. Há pouco o senhor diretor falava da importância do pensamento criativo, da importância do sentido crítico, da importância de trabalhar de forma autónoma, da importância de trabalhar em conjunto, da importância de termos a arte a assumir um papel fundamental no currículo, porque um ser humano que não está sensível à estética e à arte é incompleto, não é capaz de se relacionar consigo próprio e com os outros. E, portanto, o perfil é isto. Ora, nós pegando nestas duas preocupações, que é o desenvolvimento de um perfil de competências que permite que estes alunos tenham sucesso ao longo da vida e garantir que todos tenham sucesso, já começamos a ver onde é que a flexibilidade fazia falta. Nós não chegaremos àqueles alunos a quem tradicionalmente não conseguimos chegar se simplesmente nos limitarmos a repetir sempre as mesmas metodologias, as mesmas formas de trabalhar, etc. Porquê? Porque elas são bem-sucedidas com alguns alunos, mas não chegam a outros. Ora, se nós não formos, de certa forma, criativos, nunca vamos conseguir chegar a esse. E o nosso problema de justiça social não se corrige. Continuamos sempre com o mesmo princípio, que é repetir a mesma receita, mesmo quando já sabemos que ela não vai funcionar com alguns alunos. Por outro lado, os desafios que o perfil dos alunos coloca são desafios que nos levam a pensar que o desenvolvimento de competências como pesquisa, análise, sentido crítico, autonomia, o exemplo que dava, preocupações com o bem-estar individual e comunitário, não se desenvolvem em listas de factos fechadas em gavetas compartimentadas disciplinarmente. E é por isso aqui que também surge este instrumento de flexibilidade. Ora, como é que isto se casa com outras medidas que temos em curso? Nós, quando tomámos posse, começámos por fazer um trabalho não visível, um trabalho de análise documental, análise curricular do nosso currículo, da história do nosso currículo, de
comparabilidade internacional, com a forma como o currículo é desenvolvido noutros países, de recolher muitos pareceres que estavam espalhados ou pelo Ministério ou por estudos até da própria Academia sobre Educação, para fazermos uma primeira avaliação interna com a nossa Direção-Geral de Educação também sobre como está o currículo. Quisemos ouvir os professores, provavelmente já não se lembram disto, mas logo no final de 2015 início de 2016 fizemos um inquérito nacional a todos os professores sobre como estavam os programas, as metas, o próprio currículo, e obtivemos um primeiro conjunto de dados. Aliás, o dado mais saliente desse inquérito foi um problema transversal a todas as disciplinas e o termo técnico é este, tem alguma graça, mas é este, de obesidade curricular, ou seja, termos programas demasiado extensos, metas inatingíveis, por vezes, para a generalidade dos alunos, o problema com esta extensão de programas não é só serem cumpridos. Alargávamos a escolaridade obrigatória, íamos até aos 70 e cumpria-se os programas todos. O problema é o que não potencia que se faça. Não potencia que os alunos consolidem, não dá tempo para os alunos treinarem, não dá tempo para promover interdisciplinaridade, para promover competências de nível mais elevado, não dá tempo para desenvolver este perfil, não dá tempo para fazer diferenciação pedagógica e temos um currículo que não inclui, exclui. Põe vários alunos de fora porque não o conseguem acompanhar. Ora, a par deste trabalho, fomos também lançando o Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, logo no início de 2016. Lembro da equipa do professor Verdasca, no início, dizer assim, não era melhor começarmos só com um conjuntinho de escolas para testar isto? Eu disse, não, porque os alunos não podem esperar. Os alunos que estão a ser excluídos da escola, não é justo que só naquele conjuntinho de escolas é que nós possamos trabalhar. E o convite que fizemos às escolas foi o primeiro exercício de autonomia neste mandato, digamos assim, e da autonomia verdadeira, porque eu acho que todos nós sabemos que muitas vezes, eu fui professor de didática há muitos anos, didática do português durante 20 anos, e eu dizia aos meus alunos logo nas primeiras aulas, dizia assim, quando lerem a palavra autonomia em documentos do Ministério, significa isto. O Ministério tem um problema para resolver, não sabe como fazer, então diz ficar na autonomia das escolas. E aquilo que nós quisemos foi dar significado à palavra autonomia, ou seja, dizer às escolas que em vez de irmos ter aquelas 2 ou 3 medidas inventadas centralmente para promover sucesso escolar, convidámos cada escola a desenvolver o seu conjunto próprio de medidas. E o resultado foi um número impressionante, 2.915 medidas diferentes vindas dos nossos 811 agrupamentos de escolas por todo o país. Isto era uma prática que já existia, de certa forma, nas escolas TAPE, era uma prática que, na primeira leva de contratos de autonomia, também era possível. A segunda geração de contratos de autonomia já era o que eu chamo a autonomia com alíneas, que é, tem autonomia, a linha A não pode fazer isto, a linha B também não pode fazer aquilo, a linha C peça-me autorização para fazer aquilo outro. Portanto, estou-me a reportar à primeira geração de contratos de autonomia e aquilo que quisemos foi deixar as escolas criar. Este trabalho foi acompanhado deste trabalho que já referimos de manhã com os municípios e, sobretudo, com as comunidades intermunicipais. Eu próprio tive a oportunidade de reunir com todas as comunidades intermunicipais para fazermos um trabalho de convergência e complementaridade entre planos municipais e intermunicipais e os planos de ação estratégica das escolas. O que é que quer dizer com isto? Não faz sentido, se nós sabemos que muitos dos preditores de insucesso são externos à escola, então a resolução não pode estar apenas nos ombros de quem está dentro da escola, e também não faz sentido promover projetos territoriais de promoção do sucesso escolar sem que as escolas saibam o que está a ser feito ou sem que isto faça sentido com os planos que estão a ser desenvolvidos nas escolas. Temos velocidades diferentes, houve casos de sinergia completa entre escolas e municípios, noutros casos o trabalho foi mais difícil, mas de qualquer forma conseguimos uma aproximação que não existia quando abraçámos este projeto. Quisemos também começar em termos curriculares. A primeira medida que tomámos em termos curriculares foi a publicação das orientações curriculares para a educação pré-escolar. Porquê? E porquê é que isto se relaciona? Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque sabemos que um dos principais preditores de sucesso escolar no primeiro ciclo é uma educação pré-escolar de qualidade.
Não é só uma educação pré-escolar, é uma educação pré-escolar de qualidade. E por isso quisemos ter um alinhamento entre as orientações curriculares e o que vem depois, com um enfoque bastante dedicado às transições. Nós sabemos que grande parte dos focos de insucesso está nas transições de ciclo. É o 5º ano, é o 7º ano, é o 10º ano, mas é também o 2º ano que, por vezes, passa por uma passagem demasiado abrupta do pré-escolar para o 1º ano. Não por serem novos ou serem velhos, mas sim por uma mudança radical de metodologias de trabalho, muitas vezes. E a segunda razão, daqui a pouco terão o professor José Miguel Sousa a falar das suas experiências de salas de aula de futuro e dessas modernices em que ele trabalha, mas eu costumo dizer muitas vezes que quando nós vemos salas de aula do futuro, tiremos de lá a tecnologia e aquilo que estamos a ver é a metodologia de trabalho de educação pré-escolar. Alunos que circulam pela sala, que resolvem problemas, trabalham cooperativamente, integram as aprendizagens da rua no seu currículo, planificam o seu dia, avaliam o seu dia, aprendem, não chumbam, e aquilo funciona. E depois deixamos essas metodologias de parte e lá no fim do dia, lá para o 10º ano, dizemos que o que eles precisam é de um curso de empreendedorismo ou de uma sala de aula do futuro, etc. Não, o que eles precisam é deste tipo de metodologia ao longo do seu currículo, a par de outras. A par de outras, eu vou voltar a isto. E foi por isso que quisemos começar pela educação pré-escolar. Este trabalho que estamos a fazer, que agora está vertido em formato de decreto-lei, o Decreto-Lei 55 de 2018 sobre o currículo, foi um trabalho bastante trabalhado ao longo destes 2 anos. Quisemos fazer, como a professora Margarida disse, um ano de piloto. Bebemos imenso da experiência das escolas, das dificuldades, das práticas que foram implementadas, da partilha entre escolas, e aquilo que temos hoje como Decreto-Lei é, sobretudo, o resultado de um ano e meio de trabalho direto com estas escolas, de acompanhamento destas escolas. E o acompanhamento vai continuar, dizia-me ali o professor João Belém. Agora há dúvidas, claro que há dúvidas, e por isso mesmo temos na Direção-Geral de Educação uma equipa técnica para responder a estas dúvidas concretas. Nós estamos disponíveis, continuamos no terreno, temos equipas de proximidade, estamos a afetar um professor a cada centro de formação, vão ser 91 professores para fazer esta rede entre escolas, porque aquilo que queremos é, sempre numa lógica não impositiva, dar espaço às escolas para criarem o seu currículo e irem fazendo a sua apropriação progressiva destes instrumentos de trabalho. Eu digo sempre, há 2 formas de ler este decreto-lei, o 55 e também o de Educação Inclusiva, mas o do 55 em particular. A forma menos interessante de ler este decreto-lei é não ler e saltar para os anexos, para as matrizes. É a melhor forma, é como eu pegar num livro e só ir ler o índice e não ler o que lá está. A forma mais interessante é ver que as matrizes são maximamente conservadoras, portanto não há ali grandes novidades. Lá estão as TIC e a cidadania e pouco mais, mas depois o que nós temos é um decreto-lei que permite perverter aquelas matrizes maximamente. E é este trabalho concertado que importa fazer. Quisemos ao mesmo tempo, quando íamos trabalhando isto, desenvolver uma estratégia nacional de educação para a cidadania. E aqui há mesmo uma opção, já me perguntaram, isso é uma opção ideológica? Eu disse, mas geralmente tudo o que se faz em educação é uma opção ideológica, duvido que haja uma medida em política educativa que não seja ideológica. Mas o que é que temos ali? Porque é que quisemos reintroduzir a cidadania no currículo? Nós, quando falamos de sucesso, vou voltar um bocadinho atrás, muitas vezes pensamos assim, naquela resposta àquela pergunta, o que é um aluno bem-sucedido? Olhamos para alguns indicadores, deixem-me dar apenas 2 exemplos. Há cerca de 2 anos saíram os resultados do PISA, do último PISA, e ficámos todos contentes. Portugal passou a média da OCDE pela primeira vez nos 3 domínios e temos, sobretudo, uma evolução continuada. Somos dos poucos países em que há ali um pequeno baixo a dada altura, mas é uma evolução sistemática e continuada. E ficamos contentes, obviamente ficamos contentes, mas pouca gente leu todo o relatório do PISA. E, por exemplo, há um capítulo, que é o capítulo 5, que é sobre bem-estar dos alunos. E aquilo que vemos é que os níveis de ansiedade e depressão entre os alunos portugueses têm vindo a disparar.
e isto, quem trabalha na saúde também sabe isto, que isto está associado ao também um disparar de um consumo de ansiolíticos e antidepressivos a partir dos 15 anos. E aqui temos que colocar perguntas. Nós, os adultos, temos que colocar perguntas uns aos outros. Então, se um aluno tem muito boas notas, mas anda constantemente deprimido ou com crises de ansiedade, é um aluno bem-sucedido ou não? Outro exemplo. Fazemos anualmente ou bianualmente inquéritos sobre violência no namoro aos adolescentes. Nós hoje temos 25% dos nossos adolescentes, sobretudo rapazes, consideram que ter relações sexuais forçadas com a namorada não é um ato de violência. Não quer dizer que o pratiquem, mas consideram que não é. E de novo devemos colocar a pergunta. Um aluno que tem 18 a Biologia, a Geologia e a Fisicoquímica, mas considera que ter relações sexuais forçadas com a namorada não é um ato de violência, é um aluno bem-sucedido ou não? E aqui há quem diga isso não compete à escola, isso é da família ou é de outros. Só que também temos que nos lembrar que a maior parte dos agressores são filhos de agressores. E por isso, se nós continuarmos a dizer isso é da família, estamos a falhar. Sobretudo quando sabemos que os sistemas educativos são dos instrumentos com maior sucesso para formar para competências cidadãs. Basta ver que grande parte da nossa geração começou a separar lixo em casa por causa dos filhos, porque foram eles que traziam os ecopontezinhos para casa. Eu sou daqueles que deixou de fumar porque já não podia ouvir os meus filhos dizer: "Oh pai, na escola dizem que vais morrer" e coisas assim. Eu dizia: "Que chatice, não lhes posso dizer, não é verdade." E lá deixei de fumar porque já não os podia aturar a dizerem que aquelas coisas que eles ensinavam na escola. Portanto, inscrever a área de cidadania no currículo é dar uma resposta àqueles que são os grandes desafios que os jovens que estão hoje na escola vão enfrentar. Nós temos os Objetivos da Sustentabilidade aprovados pelas Nações Unidas, são os grandes problemas que os jovens que estão no sistema educativo vão enfrentar. Portanto, acharmos que estamos a formar cidadãos neste século que não são capazes de pensar e refletir sobre questões como instituições e participação democrática, estilos de vida saudável, alterações climáticas, sustentabilidade. Sabemos que o grande desafio deste século é a água potável. É o principal desafio deste século, é saber se vai haver água potável. Já sabemos que não vai haver água potável para toda a população. Compete-nos formar pessoas capazes de responder a estes desafios. Uma vez numa reunião em que participava, dizia o representante da Austrália, dizia: "Pois, mas esses objetivos são para 2030, temos tempo." E eu disse: "Cuidado, nós como vivemos todos a ver o espaço 1999, achamos que 2030 é uma coisa remota e longínqua, mas quem entrar este ano no primeiro ano, em 2018, sai do 12º em 2030. Portanto, isto não é um futuro longínquo para os alunos que estão na escola, é o seu presente. A par disto, quisemos também, e homologuei ontem as do básico, estão em consulta pública as do secundário, quisemos, com as associações de professores, com quem está no terreno, identificar aprendizagens essenciais. O que é que isto significa? O que são estes documentos de aprendizagens essenciais? Quisemos fazer um trabalho de disciplina a disciplina e ano a ano, identificar, responder ao problema da obesidade curricular, ou seja, fazer um certo enxugamento do currículo, identificar aquelas aprendizagens que nenhum aluno pode deixar de adquirir ao longo da sua escolaridade. Fazendo um duplo trabalho, por um lado um trabalho de horizontalização do currículo. Há muitos anos há quem diga que nunca tinha isto sido feito, que foi trabalhar todas as disciplinas ao mesmo tempo. E trabalhar todas as disciplinas ao mesmo tempo não foi apenas uma coincidência temporal, foi também as diferentes equipas foram conhecendo os documentos umas das outras, para ver redundâncias, para ver potenciais de trabalho interdisciplinar e fazer também o cruzamento com o perfil dos alunos. Nós não queremos que este perfil dos alunos seja um documento bonito, é alguma coisa que tem de ser trabalhada e as disciplinas convergem para o desenvolvimento deste perfil. Não escondo, provavelmente, o trabalho mais difícil que tivemos e estamos a ter em mãos. Porque, há pouco, quando eu disse que os programas são grandes, toda a gente disse que sim. O problema, ainda hoje no público se vê isso, numa reportagem que lá sai, o problema é, e agora?
Onde é que tomamos opções? É curioso, por acaso, a reportagem que está no Público dá voz a uma historiadora, e a história é o melhor exemplo da dificuldade disto. O tempo não para. Cada vez que passam mais 10 anos, lá vem mais um capítulo para o programa de História. E agora? Não é? Eu uma vez fiz um teste com 3 amigos historiadores. Fui primeiro falar, uma até foi a secretária de Estado do Ensino Superior, que é da História Contemporânea, e eu disse-lhe, olha, Fernanda, estás a ver este problema, não sei o quê. Ela disse, é verdade, depois os alunos chegam ao curso de História e nem sequer sabem identificar fontes e ler documentos, etc. Aquilo dos gregos e romanos, podes abreviar. Ela era da Contemporânea. Gregos e romanos, podes abreviar. Fui falar com um arqueólogo, que me disse, é verdade, Idade Média pode ser comprimida. Fui falar com uma medievalista que me disse, História Contemporânea não é história, é jornalismo, podes matar aquilo. Portanto, é fácil estarmos de acordo que os programas são grandes, é muito difícil tomar estas opções, e eu presto aqui a minha homenagem a estas associações de professores que tiveram este trabalho muito, muito difícil em mãos, sujeito a grandes pressões de vários setores e que conseguiram levar este trabalho. Também quisemos que ele fosse monitorizado pelas escolas piloto ao longo do ano que passou e que tivesse um processo de consulta pública como o que estamos a ter. Também neste decreto-lei do currículo, nós temos, e aqui assumo uma descontinuidade face a anos mais recentes, um olhar diferenciado sobre avaliação. E também no projeto piloto, este foi um dos desafios que lançámos às escolas. Na própria finalidade da avaliação, para que é que serve avaliar? E aquilo que dizemos é, ali de uma forma muito clara, avaliar serve para promover melhores aprendizagens. Pomos a avaliação ao serviço das aprendizagens e não as aprendizagens ao serviço da avaliação. Isto desafia-nos a diversificar instrumentos de avaliação. Reparem, eu não posso dizer que tenho um perfil dos alunos que queremos alunos críticos, criativos, reflexivos, que comunicam bem, que cooperam, e depois avalio-os apenas com um tipo de instrumento. Fizemos um levantamento num conjunto alargado de escolas, eu não tenho nada contra testes, eles fazem falta, mas a predominância dos testes era de 85%. Quando retiramos da lista a educação física e a educação visual, o número ainda dispara mais. Não é? E aquilo que vimos acontecer neste ano piloto em muitas escolas foi reconfigurações dos instrumentos de avaliação partilhados entre diferentes disciplinas, trabalhos que foram desenvolvidos em que um avaliava a escrita, outro avaliava os conteúdos, outro avaliava a capacidade de pesquisa, outro avaliava a dimensão gráfica, até com, deixem-me dizer isto assim, até com menos trabalho para os professores, porque tinham trabalhos que eram partilhados entre vários e que podiam ser potenciados desta forma, em vez de cada um estar a ver não sei quantas centenas de testes num determinado momento e todos na mesma semana. E também com um desafio que é colocado à avaliação externa, ou seja, o trabalho que estamos a fazer, quer com os instrumentos de aferição, quer com alguma evolução que agora se fará nos próprios exames e provas de fim de ciclo, aquilo que temos, e está inscrito no decreto-lei, é que o referencial para a avaliação externa passa a ser as aprendizagens essenciais e o perfil dos alunos. Ou seja, e é nesta lógica de que tem de ser a avaliação que está ao serviço da aprendizagem e não o contrário. Estou quase a terminar, quisemos também acompanhar este trabalho de algumas outras medidas. Por um lado, já aqui referi, quisemos fazer um investimento grande em formação contínua, mobilizámos fundos para podermos ter os nossos centros de formação a aceder diretamente a financiamento para a formação. É um investimento de cerca de 21 milhões de euros para os professores poderem voltar a ter formação contínua de forma gratuita. Como eu dizia ali na sessão de abertura, a resposta dos centros de formação foi absolutamente extraordinária. Eles estão basicamente a enlouquecer na relação com o POCH, mas é um bom processo de loucura, porque é sinal que existe financiamento. Se não houvesse financiamento, não estavam a sofrer com o processo de financiamento. Mas tem sido difícil e, mais uma vez, eu presto a minha homenagem. Quisemos que esta formação obedecesse a 3 critérios. Por um lado, relevância. Serem propostas de formação que viessem de baixo para cima, fossem as escolas a identificarem as suas necessidades de formação. Por outro lado, qualidade, nestas parcerias com as instituições de ensino superior, com especialistas, com peritos. E, finalmente, impacto. A modalidade de formação que estamos a privilegiar é a oficina.
porque permite experimentação, permite partilha de práticas. Queria só dar uma nota também, mesmo para terminar, sobre o decreto-lei irmão do decreto-lei do currículo, o da educação inclusiva. Quisemos que estes dois decretos-leis saíssem ao mesmo tempo, foram ao Conselho de Ministros no mesmo dia, o Sr. Presidente da República promulgou-os com 3 dias de diferença e foi um acaso, mas foi um acaso feliz, saíram no mesmo dia em Diário da República e até com números seguidos. Porquê é que quisemos e porquê é que os concebemos como diplomas irmãos? Não faz sentido falar de inclusão, portanto, o que nós temos no Decreto-Lei da Educação Inclusiva, sobre o qual também queremos que haja um caminho de apropriação com o tempo necessário, mas temos ali alguma mudança paradigmática na forma como olhamos para a inclusão, ou seja, o passo que estamos a dar é de uma escola que integra para uma escola que inclui, são dimensões diferentes, e um olhar sobre inclusão que não é um olhar centrado num processo clínico ou num olhar sobre deficiência, é sim um olhar centrado no pressuposto de que todos temos capacidade de aprender, podemos não aprender todas as mesmas coisas, mas todos temos capacidade de aprender e, por isso, todos temos o direito de aceder ao currículo. E são as medidas que se vão fazendo às pessoas e não as pessoas que levam um rótulo no dia em que entram para a escola e têm um conjunto de medidas padronizadas, independentemente da sua adequação. Agora, o que eu dizia é, não faz sentido nós termos bonitos princípios sobre inclusão se o currículo for um instrumento de exclusão. E aqui a flexibilidade também passa exatamente por isso. Termos a liberdade de desenvolver o currículo para o adequar aos contextos e necessidades específicas de quem está, de facto, na sala de aula. E a mesma coisa ao contrário. Não vale a pena ter um currículo muito bonito se esse currículo muito bonito for apenas para 10% dos alunos que conseguem e os outros vão ficando pelo caminho e até vamos encontrando instrumentos para os deixar pelo caminho e não fazer com que todos progridam. E é nesta complementaridade que os dois diplomas funcionam. Vou ficar por aqui, tinha mais umas coisas para vos contar sobre o ensino profissional, sobre o trabalho que estamos a fazer com o Plano Nacional de Leitura, também com a rede de bibliotecas escolares, que também foi convidada a ser instrumento de flexibilização, mas felizmente está cá a doutora Isabel Mendinhos, que poderá falar disso mais logo. Mas queria terminar com uma mensagem muito clara. Fala-se muito, e está mesmo também no título deste vosso seminário, deste nosso seminário, a palavra inovação. E a mensagem clara que eu queria deixar é: a inovação não é um objetivo, a inovação é um instrumento. E em tudo isto que temos vindo a conceber, a inovação pedagógica, a inovação curricular, não aparece como uma finalidade, mas sim como um instrumento para o desenvolvimento de aprendizagens mais significativas, como um instrumento para a motivação de alunos. Há alunos, a professora Arena Cosmo costuma dizer que a motivação não faz parte do material escolar, ou seja, se o aluno não vier motivado, eu não lhe posso dizer, olha, vai lá à casa buscar a motivação que te esqueceste, ou diz, pede aí ao teu colega para te emprestar um bocadinho de motivação, porque tu te esqueceste dela em casa. E é um assunto nosso, Nós quisemos, ao longo de todo este processo, foi um processo muito participado, até fui acusado de ser lento, por uns fui acusado de ser rápido demais, por outros fui acusado de ser lento, mas a lentidão é o bom preço da participação. Nós tivemos processos de consulta pública, tivemos muitos encontros com professores, muitos encontros com escolas, com sociedades científicas, com a academia. Quisemos também, e essa foi também uma novidade boa deste processo, trazer os alunos para a discussão. Com a iniciativa Voz dos Alunos, com aquilo que cresceu a partir do dia do perfil, com inúmeras iniciativas, fizemos uma parceria com uma associação que é a Comparte, que fez assembleias de alunos, ouviu 2.643 alunos pelo país, publicou as suas conclusões num livrinho que até está disponível online, maravilhoso, que se chama Os Prós da Educação Inspiram, que é só com frases dos alunos, daquilo que eles recolheram ao longo destas sessões pelas escolas. E quando damos voz aos alunos, é muito interessante o que eles nos dizem, sobretudo àqueles alunos que às vezes nos limitamos a dizer eles não querem estar na escola. E nem sempre lhes perguntamos porque é que não querem estar na escola. E dar-lhes voz é fundamental. E por isso também escrevemos neste decreto-lei a co-construção por parte dos alunos.
Ou seja, convidamos, desafiamos as escolas a criarem instâncias regulares da auscultação dos alunos nas suas opções curriculares e na avaliação da eficácia dessas opções. Isto foi feito a partir do dia do perfil. Houve escolas que construíram conselhos consultivos de alunos e isso já está a dar frutos nessas escolas e porque deu frutos quisemos também inscrever isto no decreto-lei. Portanto, eu penso que vos dei aqui um olhar um bocadinho panorâmico. Tinha aqui mais 10 coisas para dizer, mas não tenho tempo, mas pode ser que na discussão surja mais alguma delas, de outras medidas que temos em marcha. Por exemplo, o papel das tutorias nisto. As tutorias visam desenvolver competências sociais e emocionais e não explicações. A flexibilidade que introduzimos também no apoio ao estudo visa que estas medidas que estavam no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar sejam devidamente incorporadas no currículo. Mas a mensagem de facto fundamental que eu queria deixar é: a inovação não é objetivo, a inovação é instrumento para que haja aprendizagens mais significativas e, sobretudo, para que consigamos chegar àqueles alunos a quem tradicionalmente não temos conseguido chegar, como forma de resolver estas nossa do país, este nosso problema sério de justiça social que ainda temos e enfrentamos no nosso sistema educativo. Muito obrigado pela vossa atenção. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos, vamos, nesta fase, permitir 3 questões e depois passar ao painel seguinte e à condução dos trabalhos do dia. Portanto, o microfone. Eu pedi era que se apresentassem o nome, a escola. Bom dia, eu sou José António Almeida, sou diretor do agrupamento de escolas de Mação. Eu poderia esperar daqui a bocadinho, até porque vou ser moderador de um painel, mas não tenho a certeza que o seu secretário de Estado fique e, como tal, quero aproveitar a oportunidade para não o deixar ir embora e, se calhar mais que uma pergunta, deixar-lhe aqui 1 ou 2 comentários e 1 ou 2 desabafos. Podem acusá-lo de tudo, mas acusá-lo de não estar disponível para explicar aquilo em que acredita, isso ninguém pode acusar. E isso eu tenho que o felicitar, porque basta ouvi-lo e vê-se que acredita profundamente naquilo que ajudou a produzir, que são estes documentos que agora nós temos nas mãos. Eu acho que foi um bocadinho de azar, porque o contexto em que as escolas, ou o contexto que as escolas estão a viver, e quando esses documentos lá caíram, não foi o mais feliz. Não teve culpa, eu sei que não, ou se calhar também teve, depois... Porque eu, como diretor, e os meus colegas sabem isso, nós eventualmente somos a primeira almofada do governo. Nós somos a primeira almofada do governo. E se as coisas, em muitas escolas, não assumem até situações, às vezes, mais complexas, porque, felizmente, a maior parte de nós, acho eu, somos reconhecidos pelos nossos colegas e eles ouvem a nossa voz e conseguem pôr aquilo que é verdadeiramente válido na educação acima daquilo que é acessório. Mas é acessório também muito importante, ou seja, aquilo que está em causa, eu não queria sequer tocar nisso, mas não se esqueça que esses assuntos também são importantes. Mas não é isso que nos traz aqui agora. O que nos traz aqui agora é algo diferente. E deixe-me que lhe diga que eu tenho que o felicitar pela forma, que eu acho que até é a primeira vez que nós olhamos para a educação como deve ser olhada, que é o que é importante na educação? A aprendizagem dos alunos. Nada mais interessa. Se os alunos não aprenderem, nós não estamos lá a fazer nada e o nosso trabalho, o nosso esforço vai ficar posto em causa. E estes documentos claramente olham para aí. Agora, a generalização
a todas as escolas vai permitir, e é este comentário que eu lhe quero deixar, algum cuidado da sua parte, da sua equipa, das estruturas do Ministério da Educação. Porque o Ministério da Educação, como sabe, gosta muito de formalidades. Então, a Inspeção-Geral de Educação gosta muito de formalidades. E este documento, e eu não li só as matrizes, eu li os documentos todos, aponta muito para informalidades, aponta muito para nós nos encontrarmos informalmente e definirmos, decidirmos, e isso é absolutamente importante. Mas nem toda a gente pode estar preparada para essas informalidades. Era esse desabafo que eu queria deixar consigo, porque nós estamos todos habituados a às vezes a alguns problemas, aqui e acolá alguma situação de desconforto, porque nem toda a gente entende devidamente esse espírito. Se calhar essa formação que está a fazer ao longo do país também pode fazê-la chegar a algumas equipas do Ministério da Educação e à EGEC também. De qualquer forma, eu queria agradecer-lhe o facto de ter vindo até nós, e eu já tive a oportunidade de estar em alguns encontros consigo, e isso é justo que seja dito. Mas permita-me só que lhe diga mais uma coisa. Eu, por norma, concordo com tudo o que disse. Há dias estive numa reunião consigo, eu ainda pedi a palavra, mas depois hoje não quis passar por isso. Fui logo o primeiro a pedir, que era para não ficar sem falar. Ouvi-lhe dizer uma coisa com a qual eu não posso concordar. E permita que lhe diga aqui. Disse, mas não mentiu, disse a verdade. Eu não concordo, mas posso não concordar mesmo com uma verdade. Disse que um dos colegas dizia, olha, tenha cuidado que o corpo docente está envelhecido e isso é um problema das escolas. E o seu secretário de Estado disse assim, não está provado que haja uma relação direta entre a idade do corpo docente e a qualidade de trabalho que se faz. É verdade, não há nenhum estudo feito, pelo menos eu não conheço nenhum estudo feito nesse sentido. Mas como diretor, e falo com os meus colegas todos, nós quando estamos a distribuir o serviço, e é essa se calhar a parte mais importante do trabalho de um diretor, é dizer quem, quando e como é que vai fazer, de certa forma, o trabalho ao longo do ano, nós temos muita dificuldade em fazê-lo e muitas vezes, ou a maior parte dos problemas, tem a ver com a idade dos nossos colegas. Muito obrigado. Está ali uma colega. Tá bom. Bom dia. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e todos os que estão na sala e dou os parabéns a esta organização. Eu sou Cândida Brito, diretora do agrupamento Gardonha e Xisto, do Fundão, e participei na experiência pedagógica da autonomia e flexibilidade curricular. E quero dizer que foi das experiências mais gratificantes que eu tive nos meus últimos anos de trabalho. E já não são poucos. E já a experiência como à frente das escolas em órgão de gestão, como presidente ou como diretora, já é muita. E foi gratificante porquê? Porque, em primeiro lugar, permitiu-nos ter uma visão articulada de tudo aquilo que nós íamos fazendo nas escolas. Como dizia o Sr. Secretário de Estado, todos os documentos que foram saindo, ou em consulta pública, ou em publicação final, mostram essa linha de pensamento e essa articulação que se pretende fazer. E, em segundo lugar, pela primeira vez me senti, embora com contrato de autonomia há muito tempo, e está aqui o Sr. José Alberto, com quem eu assinei, e conhece bem o meu contrato de autonomia, mas, embora com um contrato de autonomia assinado há muito tempo, eu não tinha autonomia. E consegui sentir que tinha possibilidade também de dar alguma autonomia aos docentes
sobretudo para poderem escolher o projeto com que íamos trabalhar. E isso foi fundamental. E tenho pena que esta experiência não tenha sido possível fazer com mais escolas. Deixaria de ser experiência, não é? Mas, de qualquer maneira, foi muito bom este ano. Depois, para além de nos dar essa capacidade de podermos andar ao nosso... Foi ótimo também. Podermos avançar, recuar, discutir todos, achar que aquilo não estava a resultar e refazer o caminho todo. Isso é muito bom, faz parte da autonomia. Depois a voz dos alunos também foi... Esse foi um aspecto, mas que nós já trabalhávamos ou tentávamos trabalhar. Há uma coisa que, para mim, nos está a impedir um bocadinho de avançar. É a gestão da nossa rede escolar. E eu deixo essa questão, já não é a primeira vez que a deixo, e deixo essa questão novamente à consideração do Sr. Secretário de Estado. Porque quando nós estamos... eu sei que o professor Verdasca diz muitas vezes que uma coisa é a turma administrativa e outra é a turma pedagógica, é o grupo pedagógico, tudo bem. Mas quando eu estou a organizar turmas e me sinto, não consigo distribuir os meus alunos de acordo com os critérios pedagógicos, eu aí fico muito triste, muito aborrecida. E essa rede escolar não pode ser discutida como tem sido até aqui. Porque continua imbuída do espírito que não tem nada a ver com a flexibilidade curricular. Eu não sei se os meus colegas assim pensam, mas eu tenho sentido isso. E sentimos isso na escola todos os dias, quando estamos a fazer o nosso projeto de trabalho. Já não vou falar na questão da inspeção, porque nós temos que encontrar forma de lidar, e este ano, felizmente, foi muito bom, a inspeção estar nas reuniões todas, estar nas nossas formações, estar sempre connosco para entender aquilo também que se pretendia. E, finalmente, um aspecto que eu também considero muito importante foi a formação de diretores e foi a possibilidade, os laços que se foram criando entre os diretores, as redes de escolas do país todo e os próprios laços com a tutela, que se começavam a perder, e nós não podemos entender os diretores gerais, os secretários de Estado, toda a gente que nos dá ordens, entre aspas, não é? Aquilo que sempre se disse, não é? Quem nos dá ordens. Não podemos entender essas pessoas como o lado de lá. Tem que estar do lado de cá. E acho que esse caminho, este ano foi realmente um ano muito rico. Por favor, não deixe de perder esta riqueza que nós começámos a construir nas escolas da experiência pedagógica, está bem? Obrigada. Está ali uma colega, aqui no... Não, para já. Obrigada. Eu queria só complementar o que foi dito pelo primeiro interveniente, que não havia nenhum estudo que fazia a correlação entre idades de pessoas. Desculpa, apresente-se. Peço desculpa. Eu sou Natália Escada e sou professora de Ciências Biologia do agrupamento Amatositano. E eu tive recentemente na apresentação do estudo sobre o burnout dos professores, coordenado pela professora Raquel Varela, em Lisboa, no dia 6, e foi apenas a apresentação dos resultados preliminares desse estudo, mas efetivamente há um estudo feito e há uma correlação direta entre a crescente idade dos professores e uma faixa etária que caminha para cima dos 50, o grosso modo, uma grande maioria dos professores, e não tem havido renovação na profissão docente. Esse estudo está feito e, pelos resultados preliminares, vê-se que efetivamente há um desgaste enorme, que felizmente, isso também é um dos resultados, não verte nos alunos no sentido de os considerarmos um número. Os professores empenham-se, são muito dedicados na sua profissão, apesar do seu desgaste pessoal. E isso tem trazido imensos professores que estão com baixa médica, e esses números também foram referidos. Depois, congratulo-me pela cidadania, poderá vir novamente a colmatar as amputações que foram feitas no currículo pelo governo anterior. E eu aqui puxo a brasa à minha sardinha para falar daquelas amputações que eu senti muito graves, que foram na área da biologia, concretamente na educação
para a prevenção na área da sexualidade, em que o governo anterior optou, por uma opção ideológica, obviamente, a retirar isso dos programas no 9º ano. Eu espero que a cidadania possa vir a incluir muitos destes temas que foram retirados indevidamente. E depois, relativamente àquilo que é da educação, a escola e da educação, formação, casa, essa ambivalência para mim deixou de fazer sentido também com a apresentação daquele estudo da professora Raquel Varela. Eu já tinha essa convicção e fiquei ainda mais convicta, porque eu ouço muitas vezes colegas dizerem que há coisas que são de casa e que há outras que nos dizem respeito a nós, professores. E eu acho que não, na sociedade em que estamos atualmente, não podemos dissociar a formação de casa da formação escola, porque a escola é cada vez mais, e tem que ser cada vez mais, um complemento para as famílias que mal têm tempo para conversar com os seus filhos e estar com os seus filhos ao longo dos dias. Portanto, tenho uma grande fé que esta cidadania, se for bem agarrada por quem a vá administrar e gerir, seja uma mais-valia para a educação em Portugal. Muito obrigada. Bom, muito obrigado pelas 3 intervenções. Eu vou mais ou menos tentar aqui seguir a ordem, começando aqui com o Sr. Diretor de Mação. Fico contente de eu ser minimamente coerente entre o que acredito, o que digo, etc. Mas, mais a sério. Em primeiro lugar, obviamente que tenho consciência de que o contexto que se está a viver nas escolas neste final de ano não é o mais facilitador deste trabalho que estamos aqui a lançar, mas permita-me também dizer, e muito em linha com o que as 2 professoras também disseram, deixe-me fazer aqui uma homenagem também aos professores, que é, nós temos uma questão de carreira, não é? Que é o que motiva a greve que está a acontecer, etc., mas depois temos uma série de outras coisas em marcha. A questão, como penso que ficou muito claro desta nossa discussão e da apresentação e dos documentos, estão muito centradas nos alunos, não é? E deixem-me prestar aqui a homenagem que, na generalidade das escolas, eu tenho continuado a estar muito presente nas escolas durante todo este período e tenho ido a inúmeras jornadas pedagógicas em escolas. Há uma separação de águas, ou seja, porque as pessoas são muito boas profissionais, como a professora Amália dizia, Natália dizia, há de facto questões de carreira que preocupam, que geram este conflito que está a acontecer, mas há uma dimensão de profissionalismo e de dedicação aos alunos e, neste sentido, as coisas, embora o contexto não seja facilitador de uma preparação de ano letivo como gostaríamos, há ainda aqui uma separação de águas que é da mais elementar justiça a reconhecer e prestar-vos aqui a minha homenagem por esse sentido de responsabilidade que está aqui assumido. Relativamente à questão, e a professora Cândida também tocou nisto, nós quisemos, durante o ano piloto, que o ano piloto também foi um ano piloto para os próprios serviços do Ministério. O que é que isto significa? Eu quis, desde o início, que houvesse um dispositivo de acompanhamento que fosse um dispositivo interserviços, ou seja, as equipas de coordenação nacional e as equipas de proximidade regionais tiveram membros da Inspeção, da Direção-Geral de Educação, da ANCAP e da DGEST. Porquê? Porque nós temos aqui valências completamente diferentes, sensibilidades completamente diferentes, e isto foi desafiante para os próprios serviços em 2 dimensões. Primeiro, trabalhar em conjunto. Nem sempre estes serviços tinham hábitos de trabalhar em conjunto. Por outro lado, um trabalho, e penso que quem esteve na experiência piloto pode dar nota disso, e a professora Cândida de certa forma deu, um trabalho junto das escolas, que não foi ir lá tipo polícia dizer é assim que se faz, eu é que sou o detentor da verdade, mas sim conhecer o que as escolas estavam a fazer, discutir com as escolas e pôr as escolas a funcionar em rede, ou seja, as escolas a conhecerem-se umas às outras. E, portanto, como focou concretamente a inspeção integrou estas equipas. A experiência que tivemos dos dados que fomos recolhendo foi um feedback muito positivo desta participação também da inspeção. Os nossos próprios serviços foram tendo formação em tudo isto e estão e continuam a ter agora nesta lógica de generalização. Deixe-me fazer aqui um bocadinho
não é a defesa da inspeção, mas também dizer qual é o seu papel. A inspeção é o serviço mais ingrato, não é? Porque, pronto, tem todas as coisas aborrecidas. Mas incumbe à inspeção fazer cumprir a lei. Ora, se a lei que tínhamos era uma lei que dizia o currículo é igual em todos os sítios e os meninos estão a aprender as mesmas coisas e no fim do dia vem um exame para ver se eles aprenderam exatamente as mesmas coisas e à mesma hora, fazer cumprir a lei é fazer cumprir isto. Se agora temos uma lei que diz, como o professor dizia, a abordagem é diferente, há níveis de informalidade, há níveis de desconstrução do currículo, etc., nenhuma pessoa poderá ir dizer não faça isso, porque ao dizer não faça isso está a violar a lei, a violar o que está disposto no decreto-lei. Claro que tudo isto é caminho. Tudo isto é caminho e tal como é caminho para as escolas, também é caminho para os serviços. E daí nós estarmos a investir muito o próximo ano, quem está farto de legislação fique descansado. O próximo ano não há legislação. O próximo ano é um ano de começo do trabalho, de acompanhamento, de proximidade junto das escolas. Levar isto que fizemos com estas escolas piloto a todas as escolas. Criação de rede, partilha entre escolas, até entre público e privado. Nós tivemos, a professora Cândida dizia, cria mais escolas, tivemos 230 entre escolas públicas e escolas privadas, conhecer o que umas e outras fazem. Porque às vezes aquilo... Se eu tiver uma boa ideia e a professora Margarida tiver uma boa ideia, cada um fica com uma. Se trocarmos, os dois temos duas. E às vezes aquilo que parece impossível na minha escola, vejo que o outro já conseguiu implementar e descubro como e troco estas ideias. Depois, a questão do envelhecimento, e isto cruza também com a questão da professora Natália. Vamos lá ver, eu mantenho o que digo. Ou seja, de facto, o que eu penso que até disse isso nessa reunião foi há velhos muito jovens e jovens muito velhos. Não é? E é assim em todo o lado. Ou seja, penso que o que eu quis dizer na altura foi nós não encontramos correlações positivas entre metodologias, dinâmicas em sala de aula, etc., e a idade dos docentes. Isso não encontramos, não é? Encontramos sim, como a professora Natália dizia, obviamente um cansaço que se vai acumulando à medida que a idade vai avançando. E isto, tocando já aqui na questão da professora Natália, é preciso também entender a dificuldade do problema. A dificuldade do problema. E não estou só a falar de dificuldades financeiras do que seria uma antecipação da aposentação ou do que poderá ser uma antecipação da aposentação. Não estou só a falar disso. Estou a falar do facto de este problema que nós sentimos na educação, de um envelhecimento do corpo docente, é um problema transversal a toda a administração pública. A administração pública está envelhecida. É um problema sério, é um problema muito sério, é um problema de muito difícil resolução porque é transversal. Claro que aqui estamos entre professores e dizemos assim, pois, mas nos professores é particularmente sensível, mas nos enfermeiros também é. E nos médicos também é, e nos militares também é, e numa série de outras profissões também é, não é? Portanto, claro que nós olhamos primeiro, eu, por exemplo, digo, na minha carreira, que é do ensino superior, não é um problema tão grave, não é? Mas há outras carreiras em que também é, e portanto nós temos na administração pública 17 carreiras especiais. Portanto, quando se pensa isto, tem que se pensar de uma forma integrada. Depois temos na educação um problema que ainda não ajuda, ou ainda desajuda mais, que é uma crise demográfica profunda. Nós estamos a perder cerca de 10 mil alunos por ano. Cada primeiro ano que começa com cerca de menos de 10 mil alunos. E isto torna, como a pessoa, ninguém mais do que a nossa equipa queria rejuvenescer o corpo docente. É das coisas que mais falamos entre os três, o Ministro, Secretário de Estado e eu, é da urgência de rejuvenescer o corpo docente. Mas a demografia também não nos está a ajudar a que isso aconteça. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É um problema sério, é um problema de difícil resolução, é um problema também transversal a outras carreiras da administração pública em particular. Vamos fazendo algumas coisas que são migalhas nisto, quer dizer, algumas das coisas que inscrevemos este ano no despacho da organização do ano letivo são contributos, que eu sei que são migalhas, para mitigar um pouco este efeito de desgaste.
Também é preciso vermos, também eu acho que às vezes é justo tomarmos consciência de algumas coisas. A carreira docente é das que, por comparação com outras carreiras, tem alguns efeitos de mitigação do efeito com a idade. Por exemplo, redução de componente letiva, um enfermeiro não tem redução do tempo em que está a exercer a enfermagem com a idade, tem as 35 horas em pleno ao longo da carreira. O instrumento de mobilidade por doença não existe em mais lado nenhum e neste momento envolve cerca de 6 mil professores. Não é? Portanto, há aqui algumas coisas, não resolvem, não são suficientes, obviamente, mas são alguns instrumentos que são aqui utilizados. Depois, a professora Cândida falava da questão da gestão da rede escolar. Para além de alguns aspectos mais administrativos que eu me vou dispensar aqui de comentar, depois podemos falar sobre eles, de facto, há aqui, e que se colocam sobretudo nos territórios de baixa densidade, são particularmente difíceis, que não haja dúvidas, não é? São particularmente desafiantes e difíceis, mas queria só dar nota do seguinte, no despacho de constituição de turmas, este ano, nós inscrevemos exatamente isso. E isto também bebe das experiências das escolas piloto e, em particular, das experiências das 7 escolas que foram as chamadas escolas PIP, as dos projetos pilotos de inovação pedagógica. Que é, temos de facto lá a turma administrativa, mas está lá bem escrito desta vez e está no articulado, antes só estava no preâmbulo, que é aquela parte que ninguém lê, que passa-se logo para o articulado. Este ano está muito bem escrito no articulado que as escolas têm liberdade para, ao longo do ano, ir reconfigurando as turmas para fins pedagógicos. Desde que, também pomos lá isto, desde que isto não constitua práticas de segregação nas escolas. Porque nós estamos aqui entre nós, podemos dizer, há práticas de turmas segregadas. Não é? Aliás, nós retirámos de toda esta legislação um conceito que sempre me baralhou um bocadinho, que era o de turmas de homogeneidade, ou turmas homogéneas. Eu não faço ideia o que seja uma turma homogénea. Não é? Eu até costumo dizer na brincadeira, como eu sou miúpe, quando tiro os óculos é que fica toda a gente homogénea, mas não vejo ninguém. Não é? Portanto, esta ideia de que havia turmas homogéneas... Mais, quando se fazem, e isso neste momento também temos isto estudado pela nossa Direção-Geral de Estatísticas, quando se fazem aquelas chamadas turmas de nível, o que acontece é que as turmas de 3 nunca progridem, não é? Porque os alunos progridem quando estão em grupos heterogéneos em que uns puxam por outros. Portanto, apenas para dar um exemplo disto, numa das escolas que visitei ao longo deste ano, numa das escolas PIP, no primeiro ciclo, adotaram uma metodologia de trabalho que era, havia um dia da semana em que tinham atividades dirigidas, atividades planeadas em que podiam estar 3 turmas juntas, atividades mais passivas, a ver um filme com um guião de visionamento do filme, etc. E ao lado, grupos de alunos mais pequenos, de 8, 10, nos quais tinham sido identificadas algumas necessidades específicas de trabalho. Nesse dia, em vez de estarem com os outros, estavam a fazer um trabalho mais dedicado com um grupo mais pequeno. Claro que isto envolveu os professores porem-se de acordo sobre esta forma de trabalhar. Mas isto é um dos benefícios da flexibilidade. É também esta flexibilidade na gestão pedagógica ao longo do ano. Queria também dizer à professora Cândida, o que estamos a planear em termos de acompanhamento é exatamente isso. Ou seja, é continuar e fomentar muito estas redes de conhecimento entre escolas. Nós hoje temos as escolas mais próximas umas das outras, nós hoje temos muitas escolas que estão a cooperar em vez de competir, mesmo dentro de territórios e territórios pequenos, onde às vezes se andam a matar para ter alunos, em vez de se conhecerem umas às outras. Finalmente, só aqui na questão da professora Natália, sobre cidadania, uma das áreas de trabalho da educação para a cidadania é a educação para a saúde e toda a parte de educação sexual está lá dentro como conteúdo, neste momento, área de trabalho obrigatório ao longo da escolaridade. Aliás, foi um dos referenciais, teve aí imensa polémica e o mundo estava a desabar por causa do referencial de educação para a saúde, mas felizmente também o conseguimos homologar e aprovar. E acho que... queria só reforçar aquilo que a professora Natália disse e que é tão importante. De facto, uma das consequências da democratização do ensino é que fronteiras que
nos anos 40 do século passado eram muito rígidas entre educação formal, informal e não formal, diluem-se e dissolvem-se naturalmente. Porque, volto a dizer algo que já disse, quando nós temos um sistema educativo sempre dependente de uns pais que conseguem fazer qualquer coisa, em vez de termos uma escola como elevador social, temos uma escola reprodutora de assimetrias sociais e que às vezes até as acentua. Porque simplesmente, por vezes, os pais destes alunos que não conseguem são aqueles de quem a sociedade já desistiu quando eles próprios eram pequenos. Portanto, eles não têm os instrumentos para dar. E, de facto, hoje o professor é um canivete suíço e é um canivete suíço como consequência da democratização do ensino. Mas quando queremos uma escola democrática, temos que querer uma escola justa e que chegue a todos e, de facto, este reinventar passa exatamente por dar resposta a essa questão que tão bem identificou e agradeço-lhe por isso. Muito obrigado. Damos agora então a um tempo para o coffee break. 15 minutos, porque estamos atrasados, mas também é mesmo aqui ao lado, não demorará muito tempo, com certeza. Ok? Já está tudo maluco.